tem um valor de aluno. Ele é um pouquinho diferente do valor do aluno da educação básica, tá? Ele varia um pouquinho. E aí vai ter um outro documento chamado Relatório de Matrículas do ano corrente. O que nós fazemos? Pegamos o número de matrículas e multiplicamos pelo valor do aluno. Pronto, chegou no valor que nós temos que fazer repasse para a PAI. Esse é o cálculo mais correto com o valor do Fundeb. Lembrando, tá? Vinculado ao valor do Fundeb. Professora, mas eu posso repassar mais com recurso livre? Mande ver, se tiverem como mandar, mande. Mas o cálculo correto, de acordo com o Fundeb, é sobre essas portarias, certo? E a questão também, cuidem lá com associações, tá? Associação também é algo que precisa manter em dia. Vamos aqui para a parte da Câmara, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão me dizer se pode ou não, tá? Pessoal da Câmara. Tá? Duas situações, tá? Primeira. A Câmara. Não. Bate não. Ó. A Câmara, tá? Ela tem vontade de comprar uma máquina de café. Aquelas maquininhas da cápsula, sabe? Sai o cappuccino. Tem vontade? A minha já pediu. Tá. César, pode? Se fizer licitação. Calma, Vanilda, se segure. Se segure. O César falou que se tiver licitação, toca o barco. Elenir, o que você acha? Acho que não? Você que é da licitação lá, você acha que é cabível fazer? Não é? Se chegasse na tua mão, você ia falar, meu Deus, o que é isso? É demais. Douglas. Mas depende. Depende? Não, porque se você botar na ponta do lápis lá, a mulher que faz o café, o gás, isso é mais barato. Tá. Vou deixar fazer por último também. Aqui. Tá Se reclamando você comigo? deixar disponível para toda a população, para todos que forem na Câmara, talvez justifique. Minha brava. Junei. Eu acho que se há viabilidade, tem recurso e eu acho que não teria problema. Agora você. Os homens são mais condescendentes. Jamais. Jamais. Gente, vamos lá. Teve um aluno que Não, falou eu assim. expliquei para eles o seguinte, só para justificar. Eu falei para eles, olha que tiveram essa brilhante ideia, né? Porque lá, a Cressol, que é a única no município que tem uma máquina dessa. Encantou todo mundo mesmo. Uma coisa que nós levamos um shopping lá para a cidade. Aí nós, vamos comprar nós temos muito dinheiro sobrando aí, porque lá de nossa Câmara tem realmente dinheiro, né? A gente vai ter que devolver mesmo, então, os 2 vereadores lá, mais umas funcionárias, vamos comprar. Eu falei, não, capaz, imagina, isso é um luxo, isso aí é uma coisa que não tem cabimento. Eu falei, agora, se vocês comprarem 3.000 pastilhas pro café, deixar disponível diariamente, porque a casa do povo, o município vai chegar toda hora, ó, tem um cafezinho, toma, não, delícia, que fulano toma, o vereador toma, você pode tomar também. Por isso que eu falei, aí vocês vão ver o custo que vai dar, vocês acham que compensa? Vai ter população lá que vai fazer. E que nós vamos falar? Tem cartão lá. Gente, voltem aqui com a prof. Tá? Que é bom o cafezinho, isso é sem dúvida, lógico que é bom. Né? Mas as compras, nós temos que lembrar que é feito com recurso público. E todo recurso público, ele deve ser invertido na finalidade pública. Então, por exemplo, a licitação, claro, a cápsula para todo mundo, alguém falou? Compra. Mas agora, se o café é restrito, aí não dá. Foi essa pergunta que eu fiz no ato dessa pergunta. Professora, pode? Eu falei, claro, eu acho que deve colocar lá na tela, inclusive. Mas cada cidadão, o município vai poder tomar? Lógico que não é, professora, é para nós. Então acabou a finalidade pública, certo? Então, lembre, não é que não pode. Existe a finalidade pública? Vambora, tá? Nesse caso, se há finalidade pública, compra, senão, e isso vale para a prefeitura também, tá? Porque às vezes surge com umas ideias. Tá? Só com o Lá não. prefeito, só com... Lá não tem, tá? Eu não sei nem qual que é o nome do negócio, tá? Pra vocês terem noção. Mas eu vi que estão fazendo.
Tem lá, a galera que são mais jovens aí vão me entender. Tem nessas festas aí um determinado equipamento onde faz aquelas fotos em 360 graus lá, sabe? Que fica rodando. E aí, o que acontece? Alguns secretários de educação acharam legal fazer aquela locação. Qual é a finalidade pública? Professora, não tem. Tá? Então, precisa colocar na ponta do papel qual é a finalidade pública. Nem está dizendo que não pode, pelo contrário. A finalidade pública é igual falar para vocês o seguinte. Sessão da Câmara. Tem que ter café ou não? Café com salgadinho? Tem ou não? Nós tínhamos salgadinho nas portão, mas tinha. Lá tem? Ô, César, mas a máquina você quer, né? Não. O presidente? Lá tem cafezinho na Câmara? O salgadinho? Só o café, sem açúcar. Legal. Olha só. Vocês têm? Antes da sessão sempre teve um lanche, um café, um lanche. Tá, gente, deixa eu falar para vocês o seguinte. A prof também tinha, por isso que eu falo, a função de vocês, pessoal, é estudar o tempo todo. Por quê? Nós vamos com uma ideologia e, de repente, aquilo cai e muda, não é assim? Então, às vezes, a gente fica dizendo, não pode, até que venha algo e mostra que pode. O que acontece? Eu entendia que não, certo? O café não. Porém, até lendo uns acordos do Tribunal de Santa Catarina, eles lá orientam que não tenha. Que tenha somente, num caso excepcional, onde, por exemplo, o horário do funcionamento da Câmara seja de 12h às 18h. Aí a sessão às 7h, não dá tempo de ir embora, então vamos fazer. Mas quem trabalha ali da 8h ao meio-dia, da 1h às 5h, não. Porém, um controlador fez essa pergunta no Tribunal de Contas aqui do Paraná. E aí responderam que não há óbice nenhum. Tem orçamento? Tem disponibilidade financeira? Pode fazer. E aí? Volta uma hora, aí vai estender a sessão até 10 da noite, 9 da noite. Tem um lanche. Então, pessoal, nós compramos, nós ficamos lá até 9 horas. Todos os dias Cada um de nós paga o seu. que não tem sessão, nós pagamos. Dia da sessão, ou antes da sessão ali, o lanche é para todos. só pense o seguinte, tá, para evitar problema, tá? Existe essa informação, tá? Existe. Porém, o seguinte, se é uma Câmara, por exemplo, que tem a sessão e não vai ninguém, não é? Mas se é uma sessão que vai uma quantidade expressiva de munícipe, eles vão poder tomar um cafezinho também? Só pense nisso, tá? Pense nisso. Vamos lá, voltando à questão. Outra situação que também surgiu no Tribunal de Contas. Por exemplo, e tem essa notícia, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. O vereador sair da Câmara e ir visitar um deputado em busca de recursos. Pode ou não pode? E aí? Então, eu entendi que não podia, mas pode. Exatamente. O Tribunal de Contas. E nós temos só de Paraná aqui, tá, gente? Porque só tem, às vezes tem em outros estados, mas aqui vamos falar só do Paraná. O tribunal entendeu que pode sim. Você pode sair lá do teu município, exatamente, desde que haja justificativo. Agora vamos pensar comigo. Já é uma dificuldade o pessoal fazer um justificativo para uma compra, não é? Quero... Queimou, não. Onde Escreva que queimou o computador, caramba. Eu quero comprar bolas. Bolas do quê? Futebol, futsal? Não tenho dificuldade. Então, o que acontece? Olha o que vai recair em vocês, que são da Câmara, tá? Fazer essa fiscalização dessas diárias. Foi visitar não vou falar o nome do deputado, o Joãozinho. E daí? Foi em busca do quê? Trouxe? Não trouxe? O que... Entendeu? Então... Eles vão pedir protocolo, pelo menos no nosso caso aqui. Eles vão lá com o requerimento feito pela Câmara, que a secretária faz. Eles pegam esse requerimento pedindo, aí eles pegam 3, 4 vereadores, 3, 4 vereadores, vão lá na Assembleia, chegam lá,
ficam lá 2 dias, protocolo, depois ficam atrás da secretaria junto. É assim que faz nossa lei, mas nossa é assim. Então, aí eles ligam lá, ó, gente, nós estamos aqui ainda, ó, porque a gente amanhã nós temos que pintar o outro secretaria, porque tem outro. Da outra Do outro. Não, o diário já pegou duas, 3. Porque tem um outro requerimento do outro vereador que é no outro lá no departamento que tem que ir. Entendi. Entendeu? Mas o que acontece? Vocês nessa condição, tá? É pedir justificativo. Tá? Tá tudo que pode. Fazer o quê? Pode. A justificativa, gente, no direito nós aprendemos isso, que tudo aquilo que tenha um argumento convencível, ele é importante. Então, por exemplo, visto que o município de Arapuã está com deficiência na área de saúde, essa vereança entendeu por melhor ir buscar recursos para investimento no hospital, sendo que o deputado se comprometeu a destinar tantos milhões. Isso é uma justificativa. Agora me falar o seguinte, que eu fui lá... Tá. Foto? Mas nunca. Pode comprovar que esteve, mas não que teve então vamos lá. Isso aqui é para a gente... Paisagismo na Câmara. De jardinagem, coisa assim. Diferente. Não Não há impedimento. Tá vendo? Não há impedimento legal nenhum. Porém, cabe nós lembrarmos do princípio de impessoalidade, moralidade e prevalência. Para que vocês fizeram aquilo? Quanto que vocês estão gastando naquilo? Não tem outras prioridades? Mas aí precisa ter um... Não. Sim, nesse caso sim. Porque daí você vai lá mostrar que a parede está trincada, com filtração. Mas nesse caso precisa ter uma justificativa muito plausível. Tá? Mas não tem óbvio. Não tem... Gente, outra coisa, tá? Gente, falar de controle interno é muito gostoso. Por quê? É muito assunto. Lá não aconteceu, acredito eu, tá? O que acontece? Às vezes o prefeito assume, ou o presidente, e aí eles acham que eles podem, por exemplo, pintar a cidade da cor do partido político deles. E aí eles mandam, por exemplo, vamos pintar a frota de vermelho e preto. Nada contra, tá, gente? Entendo bem, o professor não tem nada contra. E nada a favor também. Mas quer pintar de vermelho e preto. Nós vamos falar amanhã de transparência ativa e passiva, e eu vou tocar um pouquinho mais no assunto. Mas o que acontece? Aí pinta de vermelho e preto. Aí o tribunal vai lá e faz o quê? Verifica que é a mesma cor do partido político do gestor. A prefeita de Maripá, ela perdeu o mandato por causa do Cotas, que ela colocou as placas das iniciais do nome dela. As placas das Mas que taradice é essa de... Filha, você está chegando agora. Você está chegando agora. Gente, mas o município vizinho nosso lá pintou todo o município dele de amarelo e não fazia nada com ele. Deixa uma ouvidoria. Né? Os meio-fios tudo amarelo, a praça, o Paulo e das árvores. É tudo amarelo, tudo. Prefeitura, ônibus, escolar, tudo Agora só amarelo. pensa o seguinte. Até os móveis. Essa cor era Da campanha dele. no seu MP apurar vai ter problema, tá? Vai ter problema. O que acontece também? Os documentos que vocês têm lá, por exemplo, os veículos que vocês têm, eles não podem em nenhum momento estar lá o brasão do município e está escrito gestão 2000 e tanto a 2000 e tanto. Não pode? Promoção pessoal. Tá, não pode. E é engraçado que aí a gente começa a ter um olhar diferenciado. Ontem eu estava vindo para Curitiba e aí passou um carrinho. Aí a primeira coisa que eu fui olhar, gestão, tanto. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Não Porque... tem, o negócio é adquirido, né? Mas... Não. Não, Vanilda, por que eu vou te explicar? Quando você vincula o brasão numa gestão, você está dizendo que aquele brasão é daquela gestão, porque você colocou ano, certo? Aí acaba aquela gestão, o que você tem que fazer? Muda o brasão, porque a gestão mudou. Então, o ideal é que não tenha, e nem em documentos que a gente use como oficial. É uma dica, tá, gente? Eu sei que tem, tá? Eu sei que tem, isso é fato. Mas é só para vocês lembrarem disso, tá? Eu acho que pode ser veículo adquirido na gestão tal.
recursos tal. Com recursos pode, mas gestão não. Na Porque gestão do governo federal, normalmente vem lá, que faz parte do programa, né? Isso. Do PAC lá. Você tem que colocar aquela placa, que aquele equipamento faz Isso. parte do PAC. Mas é o programa. Mas é o Não é- programa Exatamente. Agora, a Nilson teve que devolver, teve que recolher o uniforme escolar das crianças, que estava no nome da gestão, e a frase de campanha. Gente, Adriana, gente, esses exemplos que vocês trazem é importante por quê? Porque às vezes a gente acha que não acontece. Acontece, gente, acontece do nosso lado. Então, veja só, devolveu o uniforme escolar e eu tenho certeza que o gestor vai ser autuado para comprar com recurso próprio, tá? Os uniformes, porque não tem como lá riscar de caneta. Risca o gestor, não tem? Vai ter que fazer outro? Vai colocar outro em cima? Não tem. Aí o que o MP vai falar? Vai devolver, ainda mais se for verba carimbada, vai devolver, ó, do recurso próprio. Tá? Então, só para vocês lembrarem, tá? Sobre essa questão do... Não sei nem por que a gente chegou aí, tá? Mas só para vocês lembrarem disso, certo? Então, quando vocês olharem, vocês vão falar, isso aqui não pode. Depois tem uma denúncia agora. Meu Deus! Em duas escolas. Não. Ele pintou a escola e fez uma faixa só de destaque vermelha, eles denunciaram que era cor do partido. Mas nada a ver. Só é para o promotor dar uma olhada e. Não é uma tudo. Faixa vermelha, porque é PSB, a vermelha e amarela, nem amarelo no título, é só vermelho. Não, é quando caracteriza mesmo. Né? Por exemplo, eu usei lá um coração na campanha, daí eu vou lá no meu portal da transparência e coloco um coração. Não tem lógica? Amanhã eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá, continuando, pessoal. Continuando. Às vezes, pessoal, o que acontece? Só para finalizar esse exemplo, amanhã a gente vai falar mais disso, teve um município que o nome do prefeito começava com A. Tá? A. Daí vocês imaginam o que tinha lá no portal. Bem grandão. Para todo mundo ver. Tá lá. Se vocês colocarem na internet, tá? Prefeito que foi autuado por ter a inicial do nome no portal. Vocês vão ver lá a infinidade. Não dá para escolher outra, né? Tem 23 letras no alfabeto. Vamos lá, continuando. Contratos firmados com a administração. Isso aqui é para todos, tá? Pessoal, eu tenho que abrir um pouquinho, tá? Uma parte Câmara, uma parte Prefeitura, para atender todos vocês, tá? Então, por isso que às vezes fica focado um pouquinho em cada um. Parte de contratos. Isso é para todos. Todos, tá? Vejam só, os contratos firmados por gestores públicos ou entidades privadas para a prestação de serviços, execução de obras e fornecimento de materiais. Quando nós falamos em contratos, nós não estamos falando só de vigência de contrato, certo? Nós estamos falando de contrato, parte de entrega, parte de multa se não entregou o produto, a vigência é importante, a fonte que se está utilizando. Porque o que acontece? Às vezes abre uma licitação, aí lá no edital de licitação, fornece uma rúbrica. Aí sai o contrato, tem outra. Sai o empenho, tem outra. E aí, o que está certo? Não está certo. Alguma coisa no planejamento falhou. Para a Câmara é mais fácil, vai trabalhar só com fonte livre, então melhorou a vida, nesse caso. Porém, há outras questões a serem cuidadas. O que acontece? Quem vai fazer reforma aí? Reforma, obra, alguma coisa. Criou-se uma prática de colocar no contrato o seguinte: prazo de execução e prazo do contrato. Prazo da execução da reforma, 60 dias. Prazo do contrato, 1 ano. Qual o prazo que a gente vai, olhando, vai considerar? O prazo de vigência. E quando vê a execução, foi embora. E aí? Se ultrapassou o prazo de execução, faz o quê? Então, é importante, principalmente esses contratos de engenharia, verificar o prazo. Unifica tudo. Tá? Coloca ali vigência de 1 ano. A não ser que seja uma obra, daí, um convênio que tenha o prazo, a gente tem que ficar bem em cima. Mas unifica isso. Tá? Coloca um cronograma de execução, porque senão perde o prazo de execução, e aí faz o quê? Depois de feito, meus amigos, só lamento. Então, atentar-se a esses contratos é muito importante. Outra situação. Às vezes o contrato é um Ctrl-C, Ctrl-V. Eles são iguaizinhos, né? Não são? Iguaizinhos. Só muda o objeto. Aí o que diz?
Lá nas cláusulas de multas diz o seguinte, que se o fornecedor atrasar a entrega do produto, ele vai ter 0,5% de multa administrativa. Ele demorou 15 dias. E a multa? Vai estar lá no contrato. Tá? Então, se nós colocamos algo em contrato, aquilo deve ser feito. A entrega desses objetos também é algo importante. Às vezes compra tijolo, entrega areia. A gente sabe o que acontece esse tipo de troca. Por isso que o nosso almoxarifado não funciona. Por causa dessas trocas que tem dentro do município. Então, os contratos é algo assim bem importante, tá? E que deve ser cuidado. Tá? Principalmente vigência. Porque essa questão de se trabalhar no retroativo, venceu o contrato, faz um aditivo retroativo. Tem ou não tem? Tem até um empenho no retroativo. Quem dirá o aditivo? Professora, tem. Essas questões é bom cuidar, tá, gente? É bom cuidar porque, como a nossa amiga aqui de Maripá, tá? Tudo vai para o MP. Chega uma hora que a gente não consegue mais trabalhar de tanta denúncia. Quando não... Quando não temos... Nós ficamos um mês passado, a gente ficou o mês inteiro trabalhando 4 pessoas procurando documentos para provar a verdade. Exatamente. E aí, gente, não se vive desse jeito. Então, numa denúncia, se alguém... Tinha funcionários lá de dentro que faz isso. Aí é mais complicado, né? Gente, então contratos, lembrem, tá? De sempre observar esses contratos, ver o que está dizendo, se esses contratos estão assinados, se esses contratos estão lá no portal da transparência, que esses contratos precisam estar lá. Amanhã eu vou abrir um portal da transparência e vocês vão ver comigo, tá? Tudo aquilo que pode e aquilo que não pode colocar no portal, certo? Então, contratos é muito importante. Os processos de licitação, dispensa e inexigibilidade. O tal da dispensa virou regra, né? Tudo faz dispensa. Fiz uma licitação de material de expediente, mas no decorrer do caminho acabou o papel A4. Faz o quê? Dispensa. Isso quando não vai para a tal da compra direta, que é mais perigoso ainda, que não tem certame nenhum, né? Mal tem o empenho, a nota e foi embora. E aí? Professor, eu preciso fiscalizar isso? Preciso. Lembrem, tudo aquilo que é da família, daquela compra, e que está se comprando picado, é fracionamento. E aí? Faz o quê? Então, essa questão de compra direta virou algo assim muito perigoso. Eu estava conversando com um aluno da Bahia, e ele falou assim, professora, o meu prefeito está com tanto medo de compra direta que agora é tudo licitação. Até uma caneta que ele vai comprar é licitação. Não faz mais de medo. Porque, de certa forma, nós precisamos cuidar também. Tá? Até que ponto está certo? Até que ponto eu preciso fiscalizar isso? Porque se a gente não estiver fiscalizando também, incorre de nós termos algum problema. E se lá no meu plano de trabalho diz que eu vou auditar compras diretas, o que eu tenho que fazer? Auditar essas compras diretas. Por isso que é importante fazer essa ligação. Tá? E nem tudo é inexigibilidade, tá? Só lembrando, porque às vezes tem umas inexigibilidade que não é cabível. Eu peguei um processo esses dias de um município onde eles precisavam investir os 25% da educação. E aí eles chegaram no final do exercício e não tinham investido. Aí eles tiveram a brilhante ideia de comprar lousas digitais para as crianças. 1.800.000 por inexigibilidade. E aí? E aí? Entende? Então, algumas situações precisam ser analisadas com muito carinho. Tá? Olha lá o que aparece. Instrumentos e sistemas de guarda e conservação de bens patrimoniais. Deixa eu perguntar algo para vocês bem oportuno. O veículo que vocês têm lá hoje, tá? É isso para todos. Ele dá muita manutenção? Ou os veículos? Não dá muita manutenção? Nada? Nem freio, nada? Oh. Entendi. Entendi. Tá resolvido. E aqui? Ai, que coisa boa. Dá manutenção?
não dá manutenção, porque anda pouco e... E o antigo também não? O antigo é manutenção normal, freios, como Tá. A gente faz na concessionária, faz busca de uma cotação. Tá. Mas troca freio, tá? Ah, Legal. sim, freio, tem. Algumas coisas tem. Aqui. Não, a Formosa voou. Boa. Eu botei fogo. Ó, Joyce. Eu botei fogo. Devolve. Tchau. Seu Zé, e aí? Os veículos... O seu Zé tá muito quietinho, seu Zé. Só não viu o senhor falando. Tá muito ruim, sim? Não, né? Me conta, os veículos lá, dá manutenção? Não dá? Ah, tá. O que mais quebra lá? Da saúde, né? Da saúde? Da saúde. E maquinário. Maquinário? Tá. Vamos que guardando assim, essa fala. Guaratuba. Tem pequenos reparos, às vezes temos de maquinário, né? Às vezes tem umas coisinhas que acabam saindo tudo no compra direto. Ai, meu Deus. Sim. Entendi. Aqui é novo. Tem veículo lá? 5 anos. 5 anos de uso e um veículo. Dá manutenção? Não, agora que teve manutenção no freio. Tá. Freio e troca de óleo é normal, assim. Pneus nem foram montados ainda. Olha que coisa boa. Aqui. Tá. Da frota em geral, depois da folha de pagamento, o câncer da prefeitura é a frota. Manutenção da frota. Gente, escuta aqui. Olha só. Por que isso é importante? Paula Freitas, tá? Por mais que seja a prefeitura, mas isso recai também na Câmara. Guardem, tá? Que toda peça que é trocada no veículo, ela deve obrigatoriamente voltar para onde vocês estão inseridos, seja a Câmara, seja a Prefeitura. Por que eu estou falando isso, tá, gente? E se não tem, eu vou dar umas dicas para vocês. Por mais que é uma peça que talvez não tenha mais uso, aquilo é dinheiro público. E aquilo deve voltar para o pátio da Prefeitura, e eu estou falando Prefeitura porque vocês têm que devolver essa peça lá para a Prefeitura, tá? Para que isso possa se fazer um leilão futuramente. Ai, professor, mas quem que vai comprar um freio? Ah, compra. Compra! E remaneja e devolve na porta. E que gosta do tal do leilão. Mas olha só, uma dica que eu vou... Deixa eu só dar uma dica para você lá que já apontou essa deficiência. Qual que é a recomendação? Lá no edital de licitação, tá? Criar uma cláusula onde a empresa seja obrigada a devolver as peças na caixa ou na embalagem das peças novas e que o fiscal de contrato verifique isso na hora da retirada do veículo, porque depois, tudo bem, gente, uma maçaneta, não dá nada, dinheiro público. E se é, por exemplo, um motor? E se é um diferencial que é caro? Como é que faz? Então essas peças, pessoal, elas não podem ficar. E é algo que quase ninguém se importa com isso. E se nós formos, só um pouquinho hoje, né? Se nós formos levantar lá, por exemplo, obras, nós vamos ver que tem veículo que a manutenção que nós estamos fazendo, caminhões que a gente está fazendo, nós já teríamos comprado uns 3 mais ou menos. Tá certo ou tá errado? Então, pessoal, por garantia de vocês, tá? Os pneus a gente faz por logística reversa. A empresa que ganha a licitação, ela vai recolher aqueles pneus. Ai, professor, mas não posso ir lá para a creche? Mas a Câmara não tem que devolver para a Prefeitura? Não, quando vocês fazem a licitação, a empresa pode. Ela pode recolher porque vocês vão trabalhar com a parte da sustentabilidade que traz a nova licitação. Tá bom? Mas, por exemplo, se for lá algo que fique parado, devolve lá para a Prefeitura, faz um termo bonitinho de quantidade que está indo, se for um bem patrimoniado, número do patrimônio, faz o termo de devolução para a Prefeitura, certo? Gente, quando eu falo essa questão para vocês, tá, ela é muito complicada porque nós sabemos que tem muitos fornecedores aí que não cumprem com o que está no edital. Eles falam que vão colocar uma peça original e colocam uma mequetrefe para daqui a 3 meses estragar e a gente tem que ir lá e trocar. Então é importante que vocês peçam, tá, essa peça. Se o fiscal de contrato vai fazer ou não, aí o problema é dele, mas recomendado vocês foram.
porque senão aí vai se tornar, igual ele falou, um câncer da prefeitura, onde não há dinheiro que consiga pagar todo esse desfecho de recursos. Então, isso é válido tanto para a Câmara como para a prefeitura, certo? Se tem peças, devolve no pátio da Câmara ou da prefeitura, e aí vocês fazem a devolução lá para a prefeitura, certo? Então, cuidar bastante com isso. Eu vou falar a verdade, eu fui vereadora de uma gestão e eu ia fiscalizar direto lá no pátio, porque ele tinha obrigado ali. Eu nunca, por isso que eu assustei, vi uma peça. Mas nunca. você não viu, né? Eu nunca no meu xerifado vi uma peça usada. Ou tem a peça que acabou de chegar, que está ali na caixa que o fulano está vindo buscar para o mecânico, ou não vê, não tem. Não tem um pneu, não tem, não sei as outras, estou falando a minha porque eu vivi os dois lados, né? Eu fiscalizei como vereador e como controladora. Agora a gente não fiscaliza a prefeitura, mas como vereadora eu sempre fui. Nunca achei uma peça. Uma vez foi trocado o motor de uma máquina. O motor de uma máquina, mas um absurdo foi na época que deu um. O teu promotor foi na cidade, nunca até hoje ninguém viu onde está esse motor, o velho. Eu sei. Uma vez foi trocado o girabrequim, nós temos lá um girabrequim, é isso que chama, né, de caminhão lá, que nós temos até, foi aberto até uma CI na Câmara, que foi trocado, girabrequim, se é o nome daquilo lá? Virabrequim, não sei como que é. Eu sei que foi aberto uma CI na Câmara. Foi feito todo o processo, nunca acharam esse girabrequim, nenhum carro da prefeitura, nenhum nas peças, uma das peças que era esse girabrequim, não estava em nenhum, com a numeração dele lá, que eles têm um número, sei lá como que é, eles não estavam em nenhum carro da prefeitura, nem nos citados, na nota, e nem nos demais que estavam no pátio. Então é por isso, gente, que a gente precisa fazer essa verificação, tá? Porque o que acontece? Uma outra questão também, tá? A gente está pagando um monte de coisa e não sabe o que está pagando. Vocês têm um problema chamado fornecedor, que às vezes eles participam de licitação e eles querem receber primeiro para fazer o serviço, né? Porque eles não têm capital para tocar o serviço. E eles são tão, como que eu digo, audaciosos, que eles ligam lá e falam, olha, Gisele, vocês precisam me pagar para eu começar a fazer o serviço? Mas o edital não está dizendo que você tem que fazer o serviço primeiro para depois receber. Então, a gente precisa acompanhar melhor essas situações. Por isso que eu volto a dizer para vocês assim, me dói muito, tá? Olhar que a controladoria é o único setor que não tem mais pessoas, tá? Vocês precisariam ter aí várias ações técnicas para vocês poderem trabalhar, tá? Então, me dói um pouquinho, mas o que acontece? A lei, ela está aí, e infelizmente ou felizmente, né, nós precisamos cumprir ela, e quanto mais cuidado nós tivermos, melhor. Então, cuidem dessa parte das peças ali. Orientem, tá? Se vão fazer, aí já é outro problema. Mas por antes de alguém perguntar, não, orientado foi. Eu não tenho capacidade de cuidar de tudo, mas orientado foi. Junei, você falou alguma coisa? Com relação às peças, eu acho que pode até ser feita uma regulamentação até um certo valor, sabe? Porque tem peças que não tem, só para virar tranqueiras no pátio. Então, pode ser regulamentado, eu acho. Peças acima de R$500, por exemplo. As abaixo de R$500, por exemplo, uma faixa de freio, uma pastilha de freio, não serve para nada, não tem utilidade para. Então, às vezes, uma regulamentação nesse sentido. E outro, só um pouquinho para completar, outro problema também é com relação a, não sei se as prefeituras aí compram manilha para fazer bueiros. Nossa. Então, compra lá 500 manilhas, 1000, e dali um tempo não tem, não sabe onde foi. Sabe? Mas esse vai lá no fulano, tá lá fazendo uma mesa embaixo do pé de manga, virou um posto de flor. Mas eu acho que tem que ter um relatório dizendo, ó, foi tantos em tal lugar, tantos em tal lugar. Senão eles distribuem assim. Mas sabe onde que vai ver isso? Lá na hora do pagamento. Tá? Na hora do pagamento. Porque o que ele tem? Que quem está pagando a fatura, né, a nota fiscal, tem que vir os comprovantes que aquilo foi feito. Então a gente acaba falhando naquela parte. Por exemplo, medição de obra. Precisava? Já foi pago. E aí? Faz a medição com a data antes da nota fiscal. E aí? Não, gente, tem que ter documentos comprobatórios. Eu escutei algo, eu vou repetir, tá? Que você falou assim, tá enterrado. E eu escutei isso uma vez de um prefeito. Nós tentando arrumar o almoxarifado, e aí o prefeito falou assim, pra quem ficar contabilizando planilha, tá tudo enterrado. Você acha que o tribunal vai vir desenterrar? Testa para ver, ué. Mas às vezes você destaca tampas e vai lá testar por amostragem. Gente, no decorrer do curso, tá, nós vamos falar disso também, tá? Nós vamos falar do almoxarifado, como controlar isso também. Então,
hoje nós estamos fazendo mais essa abordagem nas técnicas que eu deveria, mas durante o curso nós vamos abordar tudo isso, tá? E assim, se tiverem alguma questão central que vocês queiram falar, tá? Anotem aí pra gente ir trocando essa ideia. O importante é não dar sono e não ser chato também, tá? Não queria que ouvir isso, tá? Então é importante que ele seja bem legal para ambas partes. Olha lá quem que aparece, cadê os fiscais fiscais de tributação? Olha lá, a arrecadação e a restituição de receitas e tributos. Se tem algo que os municípios precisam cuidar e trabalhar é a questão da tributação. Eu nem sei quem trabalha na tributação. Pois é, então começa a olhar ele com carinho. Diga, José. Professora, container, ele é incorporado como? Foi o que aconteceu assim na prefeitura. Precisava ser ampliado 2 salas lá. E foi feito, tem uma sala lá que ela foi feita uma divisória onde era guardada as caixas dos arquivos, de licitação, contabilidade e tal. Aí tiveram a brilhante ideia de comprar um container para poder transformar esse container em salinha de arquivo. Quebraram um buraco lá na salinha para fazer a porta que vai para dar acesso nesse container. Olha, gente, é inovador isso. Pois Isso aconteceu ontem. Isso aconteceu ontem, tá? A gente veio e a sala tá deixando tá tudo cercado. Nós deixamos a contabilidade almoxarifada na poeira e viemos pra cá. Tá certo você, deixa isso. Claro. Vocês voltaram lá. Não é só a função do concurso, né? Assim, não ia ver isso. Olha, sério, isso a prova vai ter que dar uma pesquisada. Aí sabe pensa por na quê? situação, é quente. Aí já falaram, não, então além do container vão ter que fazer uma vedação de isopor porque é muito quente. Vai pegar fogo E vai no ter negócio. Aí tem outra, aí eu perguntei, tudo bem, a gente sabe que isopor, ele é altamente inflamável. Sim. Beleza. Ah, não, mas eu contei que você fecha a porta, pega fogo lá dentro. Tudo bem, mas esse fogo espalhar para a sala de cá e daí? Não, mas se colocar só o ar-condicionado não resolve, porque a lata é quente. Eu falei, tudo bem, mas Você vai tem colocar que isopor. Você é. E a papel? Pode emitir uma recomendação. E Pode. tipo assim, papel Tampa lá pra dentro dentro, e guarda de seco. volta no container. O que que eu vou Gente, falar? até a questão da lâmpada. E quem deu ideia E tá no foi lado o procurador jurídico, né? Então, o que É que bem a acontece? cara dele. Foi ele quem deu a ideia do container, não foi mais ninguém. Foi o procurador jurídico. Não é ele que ia lá dentro, né, pra procurar arquivo, não Juliana, sabe que, assim, de campanha, que é o negócio da Covid aí, Tá reaproveitando. Juliana, eu vou ter que ser bem sincera, tá? Porque eu sou péssima quando for essas coisas. Eu jamais vi algo assim, tá? Jamais. Nossa, professor. Mas a prof vai ver, e assim, se torna um pouquinho perigoso de todos os jeitos. Por quê? Você vai patrimoniar isso. Como? Primeiro, vamos procurar como? Porque está incorporado num prédio. Exatamente. No prédio da prefeitura. Exatamente. O prédio é um bem imóvel. Tá? Nós vamos incorporar um bem móvel para um bem imóvel. Anexo 1, ó, que nem lá tem o STF, tem o anexo 1, o anexo do prédio. Mas geralmente o anexo é uma É uma construção, né? construção. Não tem. Deixa a prof verificar isso e olha só. Uma dica para você. Recomenda que tenha um local para o arquivo adequado, visto que os documentos que estão ali são de domínio público. E como o município não tem esse acervo digital, se perder poderá ter um problema futuro. Porque assim, a parte nova, tipo assim, dos 2, 3 anos pra cá, tá se digitalizando, questão Aham. mas assim, tem prestação de contas de 99, 98. E o Aí tem documento coisa pessoal, que o do povo Ministério aposentar, Público né? vai Aposentar pedir e lá pegou fogo. 2000 bolinha, né? Você leva o quê? Tá, Você leva o a quê? prof vai dar uma procurada, tá? Porque pra mim é novo, mas eu prometo que eu vou ver. Até então, os anexos eram construções, né? Mas, gente... Minha avó dizia, você vai ver coisa. Você ainda vai ver. Gente, vamos lá. Agora que tá sendo gravado. Dá pra cortar essa parte? Só a controladora que está O vendo. microfone não tava funcionando. A controladora que está vendo.
Alô, som. Ó. Olha só. Ai, tá ardido. A controladora que está assistindo, tá? Mande as perguntas para nós também. Como que está sendo a participação, a história com os colegas, se tem container aí, né? Vai que de repente ela pode contribuir com a gente. Vamos lá, voltando. Gente, então vejam só, questão de tributação. Às vezes tem lá na tributação, nada contra cargo comissionado, não entendam isso, tá? Mas às vezes nomeia alguém, já está no desvio de função, porque está indo executar um serviço que não é dele, mas está lá na tributação, que não detém de toda aquela expertise da parte da tributação e vamos tocando o barco. O que acontece? A tributação, pessoal, ela é um carro-chefe para as receitas do município. E veja, se o município as receitas começam a decair, ele vai interferir aonde? Nesse camarada aqui, que é a Câmara. Então, a tributação, ela precisa girar. E uma das coisas é o IPTU. Se eu perguntasse para vocês quantos inadimplentes de IPTU tem o município hoje, já perder de vista, né? Porque tem muito inadimplente. Porque hoje tem utilizado o formato da planta genérica de valores, que é algo assim mensurável. Eu particularmente gosto, acho muito bacana. Ficou? Não. Meu Deus, O povo... porque triplicou o valor do IPTU. Mas ninguém conta não lembro. Que desde 1990 está pagando R$17 no terreno. Desde 1987 não atualizava, bem claro, né? Sim. Ó, acontece isso, tá? Porque tinha um terreninho, uma meia água, agora tem um triplex. E aí tem lá umas 3, 4 casas, né? Quando a família é grande, né? É assim que funciona. Precisa pagar? Precisa. É lei. E aí o que acontece? Não vamos fazer a planta genérica de valores, por quê? Porque daí eu não vou ter voto. E eu vou perder o apoio desse povo. E aqui? Está perdendo? Está perdendo também. Recomendar que tenha essa visão na questão de tributação e que faça a opção pela planta genérica de valores, nos garante que nós estamos recomendando certo. Cobrança já do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, certo? E aí, por fim, tá, nós temos os sistemas de tecnologia de informação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para todos, vocês têm um sistema, um módulo de controle interno que funciona? Tem ou não? Tem, César? Você que está lá mais experiente na Câmara? Mas tem o módulo, né? Mas tem. Lenir, tem o módulo, né? Gente, eu não vi ainda. Pode ser que tenha, tá? Porque a tecnologia vai embora. Deve ter alguns sistemas, mas os que a professora tem acompanhado hoje na administração pública, os módulos do controle interno não são tão bons. Porque você precisa de algo, você tem que pedir para alguém. Ou você vai lá e pede o relatório para quem tem acesso daquele sistema. Então, essa falta de ter um módulo de controle interno é muito importante. Só que, vamos voltar aqui. Se nós temos um módulo que não funciona, por que nós estamos pagando ainda? E por que eu, como controlador, estou assinando a nota do módulo que não funciona? Tá? Só para vocês pensarem um pouquinho. E, geralmente, O que é? Seu Zé, agora o senhor falou, pode contar. É difícil falar, mas quando solta... O que o Zé soltou? O esquema de usando. Daí é outro problema. Mas se não funciona, gente, o nosso dever, tá, é apontar que aquilo não está funcionando. Por que eu estou falando isso, tá? Tem uma apuração agora de uma empresa de tecnologia que vários municípios estão indo no bolo, tá? A empresa foi lá, ofereceu, não sei. Continuando, o que acontece? Lembra que está gravado? Gente, o que acontece? Gente, voltando, não me desconcentrem, tá? O que acontece? A empresa foi lá, ofereceu
tudo e mais um pouco, aplicativo, tempo real, e tarará. E o município foi e pagou todo o processo. E aí o secretário de administração descobriu, depois, que ele não ia fazer o aditivo porque a empresa não cumpriu o contrato. E aí terminou o contrato. E agora? Que já pagou. Que o serviço não está completo. Faz o quê? Recomenda uma abertura de processo dessa empresa. A qualquer momento pode ser aberto. Mas olha o trabalho que vai dar. Não poderia ter sido visto no ato? Então, esses sistemas de tecnologia, ele é importante nós fiscalizarmos também para ver se aqueles módulos realmente estão atendendo. Você está usando isso? Eu nunca vi município ter protocolo e não protocola. E tem o sistema de protocolo. E está pagando. Exatamente. Aí você contrata uma empresa, não funciona. Aí você inicia um processo licitatório para a contratação de outra. Meu Deus do céu. Sim. A rescisão do contrato com outro procedimento. O risco da prefeitura ficar sem um sistema, a gente vai acabando ficando refém. Exatamente. A migração nunca é perfeita. Não. Sempre Nossa, dá erro na base de dados. Exato. Aí você vai mandar para o CIAM e tem lá o Instituto de Previdência, CIAM. tem resta a pagar, mas ele nunca teve resta a pagar no CIAM. Do Instituto. Puxa a licitação lá de 2013 aberta ainda. Acontece. Gente, então voltando aqui. Olhem o sistema de vocês hoje, se porventura tem algum módulo que está sendo pago e que não, que vocês estão pagando e não está sendo usado, recomenda que se verifique os atos. Que se realmente não vai utilizar, que cancele aquele item. Tá? Porque vocês compram por item. Né? A empresa faz a prestação de serviço por item. Às vezes o protocolo não está funcionando. Tá? Às vezes o sistema do controle interno não está funcionando. Então, precisa ter essa questão de acompanhar essa fiscalização do sistema de tecnologia. E se tem lá, por exemplo, aplicativo, vejam se isso funciona também, porque senão nós vamos acabar dispersando o recurso público e aí. Tá? Se foi, depois não volta mais. E foi algo importante que você falou, tá, Juliana? Da questão da migração de sistema, eu nunca tinha visto na minha vida empenho negativo, até uma troca de sistema, onde ele não entendeu as dotações orçamentárias e aí ele começou a emitir empenho negativo. E o pior foi, saiu o empenho negativo, com a dotação negativa, saiu a nota e houve o pagamento. E o empenho negativo. Então, pessoal, troca de sistema, eu sempre aconselho, nunca no começo da gestão e nem no final. Sempre no meio do exercício. E com aquela capacitação, né, aquela migração ali presencial. Nada desse negócio de, vamos fazer uma migração e a gente vai atender pelo Anidesk. Não, ele vai fazer presencial porque os sistemas não se conversam. É uma exigência no nosso edital, que a gente está em dias de trocar o sistema, de que a gente queria um funcionário da empresa que a gente exigia, e eles impugnaram, foi pro tribunal, até não saiu ainda nada sobre isso, né? Mas foi impugnado, porque eles disseram que a gente que eles vão entrar na pode próxima fazer esse licitação. modo. E vão Porque hoje... Posso falar um minuto? Pode. Quer concluir? Ainda mais você está grávida, né? Eu Eu não, dessa criança. Essa criança vem com raiva de mim. Vou falar pra vocês do rap. É só quinta-feira, mas aí como teve umas mudanças, vocês vieram outra vez, teve uma mudança, então eu vim explicar pra vocês, tá bom? O rap agora funciona como troca de unipoints, igual na lojinha, tá bom? Quando a gente fez a tutoria com vocês, mandamos lá como acessar o AVA. Lá você entra com o seu e-mail e a senha do CPF, tá bom? Lá vai ter os materiais dos professores, lá vai ter o certificado, tudo certinho. E vai ter os unipoints. Cada valor investido em cursos é um unipoint. Então, e lá na lojinha, quando você for nos 3 esquilos loja, tem os kits da lojinha, o copo, tudo mais. E tem lá rodízio, que é o jantar do rap na quinta-feira à noite. Vale 1.900 unipoints. Pode levar um acompanhante, tá bom? Se vocês quiserem só fazer a troca, vai gerar um código. Esse código passa para mim ali na secretaria, que eu libero um voucher para vocês. Vamos fazer uma votação onde vai ser certinho e tudo mais, mas no geral é isso. A gente já está passando para vocês se programarem certinho para vocês irem, tá bom? Qualquer dúvida, chama a gente lá, sabe? Se não der certo o e-mail, a senha, o CPF, alguma coisa assim,
chama a gente lá que a gente ajuda, tá bom? Obrigada. Viu que coisa boa? Churrascaria. Mas voltando à aula, tá? Esquecem o churrasco, é só quinta. Verifiquem essa situação, tá? Porque às vezes a gente está deixando o recurso ir embora e ele não volta. Tá? Ele não volta e aí depois de pagar um ano uma empresa aí, você coloca na ponta do lápis e aquele recurso poderia ser utilizado em outra situação. E vai que alguém senta no lugarzinho de vocês e resolve ver que aquilo não foi fiscalizado, né? Porque, infelizmente, aqui no Paraná nós temos essa questão do controlador ser comissionado. E aí a gente sabe que, a qualquer momento, alguém pode nos substituir. E, às vezes, quando vem alguém com sangue no olho, né, querendo encontrar um probleminha, pode colocar a gente no meio do problema. Então, é só para o resguardo de vocês, tá? Até porque, como eu falei para vocês, essa empresa que está sendo autuada agora, ela está com um problema enorme aí em vários municípios, até Porecatu, né, o prefeito lá, se vocês procurarem na internet depois, o prefeito... Não, nome da empresa. Você é danadinha, né? Vendedora nata. O que acontece? Aí surge, tá, esses problemas. E a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso nome, tá, ele é muito importante. Nosso CPF, mais ainda. E aí, às vezes, por um descuido, acaba indo lá para o portal da transparência do Tribunal de Contas, né? O município X, onde foi multado o contador, e o controlador, e o prefeito, e aí? Aí fica ruim, né? Porque todo mundo começa a disseminar essa informação e não fica legal. Então, é por questão de cuidado, tá? Cuidem bastante desse sistema informatizado. Até aqui, você que veio com a tua contadora é muito bom, por quê? Porque às vezes chega na mão dela os pedidos antes do que teu. Vão usar isso aqui? Vão? Posso empenhar? Vocês vão usar? Se não, descarta. Tá? Você também pode ter essa tomada de decisão. Por mais que a administração não entenda isso, o contador ele é uma ferramenta muito chave. E amanhã, ou na quinta, eu vou trazer algumas informações sobre a responsabilidade do contador, principalmente quando está em empenho. Tá bom? Então, se ajudem. Tá? Pode descartar, então, o container. Não, mas agora já... Mas há essa... Qual que é a finalidade? O que vocês querem fazer com o container? Tá, vamos descobrir. Ele já mandou cortar. Eu só quero ver colocar lona em cima das caixas, mas a hora que eu olhei assim, parede e teto, pura poeira. Quero ver na hora que quem for, porque os únicos que mexem naquelas caixas é a contabilidade. Ninguém vai sair de lá sujo, com calor, O problema é ferrugem. O problema é ferrugem, ainda mais se for lugar únido. Mas tá cheio de argumento, então, aí, para impugnar isso. Meninas, vocês falaram assim, é difícil colocar na cabeça do secretário. Vou dar um exemplo prático, tá? O secretário, ele foi e perguntou para o contador, quanto que eu tenho de orçamento? 9 milhões. Já saiu gastando. Aí a contadora voltou e falou assim, filho, coloca o pé no freio, por quê? Porque a receita, a apuração de receita que nós vamos ter é 7 milhões. Aí ele saiu de lá falando assim, o que será que ela fez com os 2 milhões? Está roubando. Ele não consegue entender que o orçamento é previsão e financeiro é o realizado. Então, colocar... Passou? Olha lá, viu? E nem era ela. Porque eles não entendem, gente. Eles não entendem essa necessidade. Então, além de todas as recomendações que vocês precisam fazer, vocês ainda têm que fazer uma conscientização e mudança cultural nas pessoas que têm lá. É fácil, César, colocar isso na cabeça do vereador, que ele não pode comprometer uma despesa sem antes ter um processo licitatório? Não, porque ele já fez. Já cortou lá o lugar da porta. Mas aí, a própria metodologia do tribunal mesmo agora, agora apresentando o novo plano de... Contratação? Não plano de contratação, prestação de contas dentro do município. Não fazer aquele plano de governo de gestão de uma vez para atrasar aquela prestação de contas. Fazer um negócio mais breve, mais rápido, para que, por exemplo, o legislativo dessa gestão analisa as contas desse prefeito. Então, a gente trazendo o controle para dentro da gestão, não usando como um inimigo, ou o próprio Ministério Público, ou o próprio Tribunal de Contas. Não são inimigos da gestão.
Então ali, vamos pegar orientação, vamos trazer, vamos fazer bem feito. Agora não, vamos cagar no container, para dar isso para esperar de uma bordoada, e aí a gente resolveu o que... Não, gente, simplesmente não faz, pronto, já deu dúvida? Não faz. Exatamente. Pessoal, eu vou abrir aqui, vou pedir para o Marlon, lá que está nos ajudando, abrir o portal da transparência para mim da Prefeitura Municipal de Quatro Barras. Nós estamos falando muito de orçamento e tal, e eu queria que vocês me ajudassem, tá? Olhar nesse portal se as vaquinhas desse município estão gordas ou se elas estão magrinhas. Menos a contadora, tá? Porque a contadora vai saber de corte salteado. Segure lá a resposta para nós. Mas o restante, tá? Eu queria que vocês olhassem, tá? Esse comportamento do orçamento do município, certo? Vocês vão me falar como está e o que deve ser feito de forma técnica, certo? De forma técnica. Olha, professora, de acordo com tal, é assim que funciona. Joia? Vamos lá. Vamos ver se vai abrir aqui. Isso, Marlon. Pode clicar aí no primeiro. Vamos lá. Portal da transparência. Gente, eu gosto tanto de mexer no portal da transparência, vocês não têm noção. O meu hobby é mexer no portal da transparência. Não, que eu seja enxerido, tá? Mas eu gosto. Vamos lá. Vai para mim aqui, resumo anual. Olha, conheço esse sistema. Vai, pode baixar. Não, sobe. Isso. Gente, faltou um dado ali, sumiu do portal, até então estava funcionando, agora não está mais. Pode sumir mais um pouquinho, Marlon. Isso aí. Aqui. Até quem não gosta de contabilidade vai aprender a gostar, certo? Olhando aqui, na concepção de vocês, como está o comportamento da arrecadação versus a despesa deste município? Hã? Ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Azul, tá? Arrecadado, vermelho, empenhado, amarelo, laranja, repasses recebidos e verde, repasses enviados. O que vocês acham? Alguém se habilita aí fazer uma auditoria aí, me dizer qual foi o achado dessa auditoria? Tá conseguindo, Liner? Calma, um de cada vez. Vamos lá. Tá vendo? Vamos lá. O repasse está pequenininho. Repasse enviado, geralmente ali vai cair a PAI. E aí, Jonei? O que está acontecendo nesse município? Ele está com as vaquinhas gordas ou as vaquinhas magras? Está magrinha? Todo mundo concorda que está magrinha? Concorda, Douglas? Aqui vai ter várias respostas para uma auditoria, tá? E se vocês usam esse sistema, gente, vocês estão com a faca e com o queijo na mão para fazer auditoria, tá? Professora, a Câmara também tem disso? Tem também, tá? Esse ente ali, ó, onde diz entidade, ele pode trazer Câmara e Prefeitura. Gente, vamos lá com a prof para nós construirmos uma ideia. Paula Freitas, como que está esse município? Está com as vaquinhas gordas ou magras? Tá. Gente, veja só. Vamos perguntar para a nossa contadora aqui? E aí, nossa contadora? Olha, ela acabou de falar, não sei como vai terminar esse ano. O que acontece? Gente, o primeiro semestre de um município, ele tem um aumento na arrecadação. Imposto, PVA, tem vários impostos aí que vai contribuir para a receita. O segundo semestre começa a dar um pouquinho de medo.
Porque a questão da instituição do imposto de renda, é onde dá aquela baixada. Exato. A nossa esperança desde outubro com o ITR. Que não é muito. Não é muito. Que não é muito. Aí, por exemplo, lá por novembro, pode ser que dê um aumento, por quê? Porque o pessoal vai começar a colocar contas em dias, porque recebe 13º, vai pagar IPTU que está atrasado, por exemplo, e vai nessa linha. Mas o que conta ali para nós, que é o peso, é o primeiro semestre. O que acontece aqui? O que vocês precisariam analisar primeiro? Que o comportamento da arrecadação está menor que o empenhamento da despesa. Não é porque fez empenho que ele já comprometeu. Pode ser que está empenhando. Pode ser que tenha, por exemplo, um empenho de obra, né, que é um empenho global, só que isso não deveria ter permanecido em todos os meses. Porque a tendência do empenho é o que? É ele ir diminuindo quando eu faço empenho global, né? Senão ele vai virar esse AUE. O que acontece? O risco desse município ter um déficit orçamentário, ele é muito grande. E aí? Explica de que forma? Empenhei mais do que arrecadei. Então, isso aqui, tá, pessoal, serve para quê? Quando vocês vão fazer uma recomendação, falando, ó, gente, bota o pé no freio desses empenhos aí. Porque, ó como que está o comportamento. Porque o gráfico, ele dá um entendimento para a pessoa que tem dificuldade. Porque se vocês colocarem lá que vai dar tantos de déficit orçamentário, a pessoa vai olhar aquilo e não vai entender coisa nenhuma. Mas quando ela olha no gráfico, ela vai entender que, opa, nós vamos chegar ao final do exercício e nós vamos comprometer todo o nosso orçamento. Os 2 primeiros anos, os prefeitos conseguiam guardar até um valor bom caixa. Chega o 3º e o 4º ano, já estabiliza, depois já fica aquele apertamento assim, sabe? Exatamente. Outra dica que eu daria aqui para vocês, tá? É fazer um ofício, um memorando, tá? Faz um memorando a todos os secretários, dizendo o seguinte, que tirem um relatório de empenhos emitidos, né, a situação dos empenhos, e façam a sua devida anulação daquilo que não vai usar. Porque daí a dotação que volta para nós. Pronto. Mas a gente precisa aprender a terceirizar o problema. Não, a gente não pode pegar o problema só para nós. Porque ele não vem. Não, vamos começar a documentar. Começou a documentar, a responsabilidade passa a ser de quem deu a causa. Então, isso é vamos dizer assim, uma dica para vocês. Tá? E a maioria dos sistemas trazem, tá? Essa comparação. Ainda mais para quem usa esse mesmo sistema, não tem como fugir disso. Então, se o vermelhinho não está legal, já sabe. Deixa eu ver. Precisa dar uma melhorada. Gente, aqui ainda é o gráfico da arrecadação e da despesa. Eu vou pedir para o Marlon baixar um pouquinho para mim, que vocês vão analisar. Pode baixar. Olha aqui, ó. Olha o que o sistema traz para nós. O gasto com folha de pagamento. Tá? Então, a folha de pagamento, pessoal, é algo que ela se mantém. Tá? Eu não posso empenhar mais do que pagar, isso é fato. O empenho tem que ser condizente com o pagamento da folha. Olha que bacana. Pode baixar para mim, Marlon, fazendo um favor. Não, já acabou? Achei que ele tinha mais relatórios. Antes ele trazia mais. Ele trazia, por exemplo, investimento com educação, com saúde e tudo mais. A questão é o quê, pessoal? O nosso é arrecadação de despesa, valores da receita do ano, valores total de despesa, valor de repasse, total de despesa com pessoal em cargos. Isso. Tem da saúde também, do nosso. Saúde, educação. Isso. Esse sistema tinha, tá, pessoal? Não sei por que raios não está aparecendo. Mas ele tem uma outra funcionalidade que é a arrecadação a receita executada. Por exemplo, a previsão foi tanto, mas a arrecadação está sendo bem menor. Então, ele também dá essa previsão em tempo real. Gente, isso aqui, tá, nada mais é do que os dados que vocês trabalham, né? A parte da contabilidade trabalha lançando no sistema, vem aqui para o nosso portal de transparência. Certo? Então, vejam só. Quando nós falamos em auditoria orçamentária, que está lá na nossa Constituição, o reflexo está aqui. É difícil, professora? Não é. É só nós conhecermos as ferramentas
corretas. Eu vou apresentar para vocês, gente, tanta ferramenta legal, principalmente da parte da transparência, é onde dá o relatório e vocês só precisam montar o texto e encaminhar para o presidente ou para o prefeito tomar as suas atitudes. Mas uma das primeiras premissas que eu deixo para vocês, tá? Conheça o portal da transparência de vocês. Tá? Deem uma olhadinha se realmente lá tem os dados que vocês precisam. Porque se o nosso portal da transparência funciona, 90% dos nossos problemas estão resolvidos. Porque nós damos publicidade. O problema é que a maioria dos gestores não gostam de dar publicidade ainda. Tá? E isso é um princípio constitucional. Muito bem, Marlon, podemos voltar para o nosso slide? Mas o questionário do ITP não seria para resolver essas questões? Seria. Nós fizemos isso. Seria. Todos os itens faltantes e fomos alterando. Sim, exatamente. Só que o questionário lá da Tricom, ele precisa ser constante, porque as informações precisam ser atualizadas. E isso. Até aconselhar e responder com calma e vendo o que faltava para ir corrigindo. Amanhã a gente vai abrir, tá, pessoal, várias ferramentas de transparência. E aí a gente consegue fazer comparativos, tá? E não estou falando de ITP, né, que é o índice aqui do Tribunal de Contas. Estou falando de transparência a nível nacional aí, para a gente ver o que a gente precisa melhorar, tá? Tem parte de gestão contábil, parte de transparência como um todo. Então a gente vai poder trabalhar isso e não é assim, porque quer identificar os problemas, não. Na verdade é ferramentas que vão ajudar vocês. Tá? E quanto mais ferramenta, mais tecnologia vocês tiverem, menos papel vocês precisam ficar procurando. Tá? Então, vejam só. Aqui está o nosso ciclo, tá? Das auditorias que nós precisamos fazer. Tá? Recursos humanos, compras, contabilidade, tesouraria e patrimônio. Lembrem que o plano anual de controle interno precisa trazer todas essas mensurações. Por que eu preciso cuidar dos recursos humanos? Para ver se a minha folha não tem vícios. Porque, às vezes, a folha de pagamento de vocês está pagando gratificação para um cargo comissionado. Às vezes, a folha de vocês está pagando hora extra para um cargo comissionado. E aí? Às vezes, a folha de pagamento de vocês está trazendo, por exemplo, um pagamento de insalubridade para um cargo comissionado que não tem nada a ver e que não deveria receber insalubridade. E aí? Precisa fiscalizar, professora? Precisa. Tá? Compras e licitações, nós falamos, contabilidade, nós falamos da importância também, a tesouraria, que é uma ferramenta muito importante. A tesouraria precisa ter noção, tá? Que ela também é um agente fiscalizador. Que quando chega um pagamento, não é simplesmente pagar. Às vezes paga sem empenho, já viram isso? Acontece, né, contadora? Faz empenho manual? Troca de sistema? Aí o sistema não faz empenho, e aí não pode atrasar a folha de pagamento dos servidores, e eu tenho que pagar sem empenho. Infringiu? Vocês entendem? Então, esse camarada aqui também precisa, tá? Entender que a função dele aqui, na parte do pagamento, precisa ver o que está pagando. Às vezes, aparece nota paga em duplicidade. Já viram isso? Já, né? Parece. E aí, seu Zé, faz o quê? Lava o rostinho e vai ligar para o fornecedor devolver a grana. Isso quando ele devolve, e não fala assim, abate na próxima nota. A nota é daqui a 3 meses. E a conciliação vai passando. E aí? Exatamente. A gente vai ver também a auditoria na conciliação, que coisa legal que é. Tá? Patrimônio nós falamos. Então, esse é o ciclo, tá, pessoal, de auditoria que nós precisamos cuidar. A função de controlador interno, tá, ela é árdua, mas ela é satisfatória. Tá? Eu, particularmente, gostei muito. Tá? Brinco, se fosse para voltar, voltaria correndo, tá? Porque gostei mesmo, gosto do desafio. Mas uma coisa é certa, tá? Controladoria não é para amador. Tá? Controladoria para quem realmente quer fazer as coisas certas. Porque tem horas que vocês vão falar não e acabou. Entende? E tem horas que a gente vai simplesmente escutar e fingir que nada aconteceu. Então, essa função, tá? É uma função ainda que falta muito fortalecimento. Eu ainda não vejo, por exemplo,
o Tribunal de Contas, o Ministério Público, fazer um evento somente para controladores. Olha, pessoal, vem aqui que nós vamos ensinar vocês na prática. Agora está tendo, né, na nova PCA, mas não se tinha isso. Então, precisa, olha, pessoal, vem aqui, vocês vão aprender como que faz auditoria na prática. Não é? Eles mostram como eles fazem. Exatamente. É isso que eu quero, é isso que eu vou cobrar. Se você não fizer isso, vai ter multa. É isso que a gente precisa. Pessoal, a base da nossa auditoria, que nós vamos trabalhar, ela é a mesma base do tribunal. Tá? A única coisa que a prof tirou dali da base é a questão de sanção. Né? Porque nós não podemos, que bom que pudéssemos, né? Mas não podemos. Mas a parte do ciclo da auditoria nós vamos fazer igualzinho o Tribunal de Contas faz. Claro que um curso de auditoria ele iria tempos, né, para a gente pegar todo ele na sua essência. Mas, no pouco tempo que nós temos, a prof vai tentar mostrar para vocês, pelo menos, os pontos chaves ali de como fazer. Tem um modelinho pronto já de relatório da auditoria, então vai ajudar vocês nessa parte. E a nossa função é contribuir um pouquinho para vocês e deixar vocês um pouquinho mais confortáveis e entender que ninguém está sozinho, tá? Todos nós estamos com um probleminha, tá? Mas nós não podemos soltar aquele fiozinho do começo da aula de qualquer jeito, porque senão nós vamos fazer o quê? Virar um nó. Então, a gente tem que ir soltando aos pouquinhos para resolver o problema, certo? Mas, preciso perguntar a vocês o seguinte, de tudo que nós falamos aqui, tem alguma dúvida de vocês? Algo que não ficou bem claro? Algo que vocês queiram pontuar? Algo que, professora, não gostei, muda, troca o foco aí. Tá? A gente está aqui para atender vocês. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, como foi, tá? E o feedback de vocês. Tá? E amanhã a gente está aqui no mesmo horário. Não, às 9. Às 9. Às 9, verdade. Vamos lá. Você que chegou atrasado. Se você falou que ficou ruim, está sem moral. Tá joia? Muito bem. Adriana, joia? Vanilda, tá joia? Muito bem. Douglas está assustado. Os 5 meses dele está... Não, vamos tocar o barco. Não, tá bom, tá ótimo assim. Só podia ter uma formulinha mágica, né? Pra gente não ser tão odiado, né? Continuar sendo chamado pro churrasco. Viu, mas isso... É que você, em 5 meses é possível perceber isso, sabe? Assim, ó, mas isso aqui tá errado, já não chama mais. Já não vai Mas por que o controle interno é tão odiado? Até pelo prefeito. Acho que é muito do fortalecimento do prefeito. No nosso caso, nosso prefeito é advogado. E ele é pontual em questão do controle interno, assim. Gente, o que acontece? Tudo é uma balança, tá? Porque às vezes o gestor é formado, PhD em tudo quanto é coisa, e chega na hora, o que acontece? Vai muito da prevalência. Se a pessoa que senta lá entende o seguinte, opa, eu tenho um CPF para cuidar, não tem dinheiro para ficar devolvendo multa, então eu vou escutar quem é técnico, porque a única figura técnica, tá? E eu digo assim que ela é única, porque a própria lei traz isso, a lei de vocês traz, é o controle interno. Tá? Porque vocês não podem nem se meter em política, porque a lei de vocês proíbe. Não posso fazer atividade político-partidária. Você não me acha, olha, eu queria partido. Eu vejo o controle interno, professora. Ele tem importância Agora ele vai ter importância em outubro ou novembro, que vem os questionários. Aí ele é importante. Aí ele vai se cobrar os outros depois. Porque daí depois ele tem que ter um lá, obrigado. Coloca o mais chato lá. Mas ele não é assim, ele não tem importância, assim, eu acho. Deveria ter. Sim. Mas assim, pessoal, a nova lei de licitações, apesar dela estar esquecida um pouquinho, né? Vamos começar a se preocupar lá pelo dia 1º de janeiro, ela traz o papel de vocês bem enfatizado. Além de citar 34 vezes a palavra controle, 34 ou mais, tá? Mas pelo que eu mensurei, e ela fala muito. Ela só não diz assim, gente, vocês nunca deram importância ao controle interno, mas ela diz o seguinte, comecem a trabalhar com controle preventivo, tá? Façam esse controle preventivo antes das compras públicas, porque senão vocês vão ter problema lá na frente. Não pode ter, por exemplo,
não pode configurar nepotismo entre os agentes de licitação, coisa que vocês já cobravam. Então, tem vários itens que ele só veio para dar o verdadeiro papel de vocês. E não é vocês que estão cobrando agora a própria nova lei. Claro, falta muito amadurecimento. Eu digo assim, é raro ver um prefeito, tá, ou um presidente da Câmara, vindo fazer um curso com o seu controlador. Eu tive um, tá, mas não foi nem de controlador, foi de finanças, tá, que o prefeito veio fazer. E aí você fica pensando assim, poxa, o apoio do prefeito, tá, e eu digo isso com ênfase, porque tive lá na área, o apoio que está ali, sem dormir, passando raiva, perdendo os cabelos, né, ficando branco, muitas vezes leva serviço para casa, muitas vezes a gente esquece até da nossa família, adoece, e aí cadê o merecimento? Muitas vezes até o vencimento que vocês estão recebendo como controlador não vale a pena. Porém, gente, em questão de aprendizado, digo isso para vocês com todo o ênfase do mundo, em questão de aprendizado, não tem outra função que permita isso. Porque a única função que vai mostrar para vocês a legalidade do processo, obedecendo todos os princípios da administração que nós já conhecemos, que é a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, é a controladoria interna. Não esperem que o reconhecimento vai vir, tá? Never. Não trabalhem por isso, tá? Mas esperem, assim, que o nome de vocês seja cuidado. Já está de bom tamanho, certo? Josiane, tranquilo? Seu Zé, acho que eu pulei, senhor, tá tranquilo. Ô, seu Zé, fale alguma coisa. Não, amanhã eu vou vir, vai ficar quietinho assim também? Seu Zé é assim lá ou só aqui? Ah, então tá bom. Amanhã, vou dar um desconto, tá? Porque hoje é a abertura do curso, estão cansados, mas amanhã, seu Zé, ó, vamos falar bastante. Brincadeira. Érica, tranquila? Viu? Não é tão difícil. Boa, gostei. Ai, gente, não faço isso. Flávia? Tranquilo, tá achando bem dinâmico. A gente veio esperando ter sono. Oh, por favor, né? Por favor, não. O objetivo é isso, tá, gente? Que vocês não sintam sono. E nem saiam daqui descendo na escada falando que foi chato, tá? Porque ó, o ouvido da professora é bom. Não enxergo muito, mas ouvido. Juliana? Mas isso, exatamente. A gente só chora no último dia, né, Josiane? No último dia a gente chora, gente, é verdade, tá? Mas hoje não. Mas não chora por coisa ruim também, tá? Coisa boa. Tá gostando? Que bom, que bom. Eu não lembrei teu nome. Tudo certo? Vamos chegar na licitação também. Você vai ver o tanto que você vai contribuir com a Vanilda, né, Vanilda? Essa daí já contribui, já. Olha só, viu que ela está plena ainda, né? Ela está plena, tá? Chega uma época... minha filha, chega uma época na administração pública que a gente dá graças a Deus aparecer lá. Porque não vai, né? Você está muito plena ainda. Elenir. Elenir, tranquila? Nada de MP? Então, um dia que você passou sem MP. Show de bola. César. Tranquilo? Ah, eu esqueci teu nome. Jones. Tranquilo? Tá gostando? Então tá bom, pessoal. O curso tem que ser dinâmico, assim, senão dá sono. Eu já tive do outro lado. E um dia eu fui num curso de orçamento e eu saí pior do que eu entrei, porque eu não entendi nada. E o sono, né? Porque a gente acaba se perdendo. Então, eu gosto do curso online, gosto mesmo, mas eu tenho dificuldade. Tá? Eu tenho muita dificuldade pela questão de não conseguir ficar ali focado. Mas não tem nada que supere o curso presencial. Tá? O curso presencial, além de fornecer essa dinâmica, tá? Vocês criam vínculos, porque eu nunca vi uma galera que faz amizade tão fácil igual os controladores. Eles não sabem nem o nome, mas eles chegam e falam assim, como que você fez isso lá no teu município? Fiquei sabendo que apareceu no jornal, verdade? É assim que funciona. Então, essa troca, pessoal, eu espero... Já não tem apoio de ninguém, né? Se apoiar, nem vou pôr chorar junto. O Douglas é engraçado, né? Gostei de você, Douglas. Se não der sexo aqui, né? Gente,
Não, e sabe o que é o pior, né? A gente reclama, né, do controle interno e tal, mas eu tenho certeza que se aparecesse um concurso de controle interno... todo mundo tem que pedir isenção de taxa. Exatamente. Então, pessoal, o nosso curso ele é assim, tá? Ele vai ser assim. Se caso tiver alguma coisa que vocês não estejam gostando, falem, tá? É importante esse feedback, né? Mas a ideologia é que vocês trabalhem mais prático do que a teoria. Que a teoria vocês vão ali no Google, baixam a lei e está tudo certo. Mas o dia a dia, tá? Se fala que não pode fazer a despesa sem empenho, mas lá na prática a gente sabe que já aconteceu. E aí? O fornecedor vai ficar sem receber? Vai entrar na justiça? Vai ser pior? O que a gente faz nesse caso? Então, é isso que a gente tenta promover para vocês quanto a esses cuidados. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma? Certeza? Amanhã nós vamos falar de outra coisa. Tá bom? Gente, da minha parte é isso. E amanhã nós nos encontramos às 9 horas da manhã no mesmo lugar.